de Deus em levantar um povo na Cidade Baixa não diz respeito a uma placa de uma igreja, não diz respeito a uma instituição religiosa, mas diz respeito à Igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, que pode ser qualquer placa religiosa, que pode fazer parte de qualquer tipo de congregação, de qualquer tipo de comunidade. Então, quando se converte uma pessoa aqui na Assembleia de Deus da Cidade Baixa, o Senhor está expandindo o seu corpo. Quando se converte alguém na Igreja da Graça, Ele está expandindo o corpo dele. Quando se converte alguém na Igreja Casa Farol, na Cidade Baixa, Ele está expandindo o corpo dele aqui. E a gente precisa começar a compreender que a obra de Deus em uma outra igreja é uma obra de Deus no corpo de Cristo e que nós fazemos parte dessa obra de Deus, porque junto com esse irmão que tem se convertido em outro lugar, também somos corpo de Cristo, né? E eu acredito que isso é uma visão que o Senhor está quebrando, né? Não só na Cidade Baixa em si, mas em toda Salvador, que é nos fazermos participantes um do outro, né? Então, a partir do momento que nós nos tornamos participantes um do outro, nós somos fortalecidos no corpo de Cristo, né? E se o corpo de Cristo ele cresce, quem ganha é a cidade. Então, as últimas conversas que a gente tem tido, eu tenho falado sobre alguns pontos relacionados a obra de Deus, a missão de Cristo, ao desenvolvimento da nossa salvação, né? A gente já falou sobre o pródigo, quem se lembra? A gente falou sobre a importância de nós não estarmos na casa de Deus como o filho pródigo na casa do pai, só no interesse de comer, de se satisfazer, de resolver o seu problema e a sua necessidade, mas em se relacionar com o pai e se relacionar com os irmãos, né? Aí a gente falou também sobre Hebreus 1, né? Quando o texto diz que Deus ele falava antigamente através dos profetas, mas nesse tempo ele fala através do seu filho. Ali o texto se refere à pessoa de Jesus, mas a gente compartilhou, de acordo às Escrituras, que Jesus ele não é mais o Filho de Deus sozinho. Nós agora somos coparticipantes do corpo de Cristo, da família de Deus. E em Cristo nós recebemos, por meio do seu sacrifício, poder para nos tornarmos filhos de Deus. Então, se Deus antigamente falava pelos profetas e nesse tempo ele fala por meio do Filho, significa que nós, enquanto filhos de Deus, carregamos algo que Deus quer comunicar na terra, na criação, na cidade, no nosso bairro, através das nossas vidas, né? Então, entendendo esse princípio, que existe algo que Deus quer comunicar através de Sarinha, através do meu irmão Valdir, através da minha irmã Daniele, do meu irmão Biel, da minha irmãzinha Alice, da minha irmã Joyce, Danilo, Cleison, Gabi, Esté, a minha vida, Mateus, que não está aqui, a irmã Andressi, que está lá embaixo, significa que existe algo que podemos estar errando o caminho. E esse algo que podemos estar errando diz respeito não somente ao interesse do nosso coração em ter relação com o Pai, mas pode esse não aperfeiçoamento do não cooperar com aquilo que Deus está fazendo também pode trazer sobre nós juízo de Deus. E a gente entendeu isso na última vez que conversamos, acho que umas 2 semanas, 3 semanas atrás, alguma coisa assim, não foi? Mais ou menos isso. Umas 3 semanas atrás nós conversamos e eu falei sobre João capítulo 15 e Efésios capítulo 1, onde em João capítulo 15 Jesus fala sobre o dar fruto. Então nós trabalhamos muito sobre a prática das boas obras. Então o tema central que a gente abordou ali foi a família de Deus e a prática das boas obras. O porquê Messias faz parte da família de Deus. Não é só para eu ficar sentado na mesa comendo e bebendo e conversando com os irmãos. Aí a gente até brincou, né? Eu não fui salvo para ficar lá no céu, deitado numa nuvem sem fazer nada. A gente brincou até com isso. Então, o objetivo de eu ser salvo é manifestar na terra a semelhança de quem Cristo foi e do que ele fez. Então, quando eu me torno filho de Deus em Cristo Jesus, eu agora me torno um ministro de Deus diante dos homens e um ministro dos homens diante de Deus. E é isso que compõe a nossa fé.
E aí, eu tenho percebido assim já há algum tempo que às vezes a gente não consegue romper na nossa identidade de filho de Deus porque a nossa fé é uma fé parcial. A nossa fé, ela tem se tornado uma fé incompleta porque a gente acredita na fé como a crença e a confiança em Deus para resolver as questões da nossa vida. Ou então para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para nos redimir. Glória a Deus que Ele faz tudo isso. Mas se nós só temos fé na pessoa de Jesus, a partir desses aspectos, significa que a nossa fé está incompleta. Porque a gente desenvolve uma fé na condição de ministros de Deus, diante dos homens. Mas agora, nós precisamos ter essa fé aperfeiçoada para nos tornarmos ministros dos homens diante de Deus. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso, né? Dando continuidade ao que a gente conversou na última vez que conversamos, a partir do texto de Efésios, capítulo 1. E aí eu só vou recapitular rapidinho. Efésios capítulo 1 não, vou ler Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios. Alguém lê, por favor. Quem achar primeiro pode ler. Versículo 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Isso, Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto de você, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitoso dele criado em Cristo Jesus para a boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andasse nela. Perfeito, amém. Até aí. Então, o que é que Paulo ele está dizendo aos Efésios? Ele está dizendo que nós recebemos um dom de Deus e que esse dom de Deus é a salvação. Pela graça, vocês foram salvos. Então, o que é a graça de Deus? A graça de Deus nada mais é do que aquilo de bom que eu não merecia, porque eu sou pecador, mas Deus me dá em Cristo. Entende? Então, o que é que eu merecia por causa do meu pecado? Eu merecia o inferno, eu merecia a morte, eu merecia o juízo de Deus. Mas Deus não me deu o seu juízo, não me deu o inferno, não me deu a morte. Ele me deu a salvação por meio do sacrifício de Jesus. Então, a partir disso, a salvação ela não se dá pelas obras, para que nenhum homem diga, eu fui salvo por causa daquilo que eu mesmo fiz. Por isso, a salvação ela vem pela graça. Mas, como nós fomos criados em Jesus para as boas obras, Deus estabeleceu as boas obras para que nós caminhássemos nela. Então, esse é o propósito da salvação. Então, se o fim da fé é a salvação, o fim da salvação é a prática das boas obras. Se Deus nos presenteia com a fé para que podemos crer na obra redentora de Cristo e a partir dessa graça sermos salvos, Deus agora nos dá as boas obras para que por meio delas nós manifestemos a nossa salvação. Então é isso que Paulo está falando. E aí a gente vai entender que a gente, como leu, né, na última vez, que Efésios 1, Jesus está sentado nas regiões celestiais, acima de todo o demônio e de todo o anjo. Então ele está assentado, mas Efésios 1 diz que nós estamos assentados com ele. Então é nesse lugar que Jesus governa. E a gente entendeu que se Jesus ele governa das regiões celestiais
e nós governamos com ele porque estamos assentados nesse lugar, mas nós, como corpo de Cristo, estamos na terra, qual é a missão e o propósito da nossa vida? É manifestar na terra o governo de Jesus. Então, Jesus está lá, à direita de Deus Pai, governando. Mas nós estamos em uma região espiritual, assentado com ele, governando também. Mas onde é que vai ocorrer a manifestação desse governo de Jesus? A manifestação do governo de Jesus vai acontecer na terra através da prática das boas obras que a igreja realiza. Porque a igreja foi salva para as boas obras. Deu para entender? E aí, a gente vai perceber que isso exige de nós uma palavra simples que Cleison falou ali. Disposição. Não é disponibilidade, é disposição. Disposição. Eu estou em Cristo em uma posição de autoridade. E por conta de estar em Cristo nessa posição de autoridade, eu preciso me posicionar na terra, me disponibilizando para a obra de Deus. Então, tudo o que Deus deseja de nós é um posicionamento que corresponda que fomos salvos. Então, quando nós nos posicionarmos como salvos, como filhos, aí a chave vira. Por que a chave vira? Porque é a partir dessa revelação que nós vamos viver um estilo de vida que não está baseado na nossa própria vida para nós mesmos, mas está baseado na nossa própria vida para a glória de Deus. E aí a gente trabalhou já algumas semanas e Cleison reforçou ali de novo. João capítulo 5 diz, Jesus dizendo, o meu Pai está trabalhando até agora. Então Deus está fazendo um trabalho. O trabalho de Deus, ele não foi concluído. Por quê? Porque Cristo virá para restaurar todas as coisas. Virá a nova Jerusalém, que é a cidade santa, Apocalipse 21, e vai existir um novo céu e uma nova terra, aonde nessa nova terra o pecado não vai mais existir. Mas para que o pecado não exista nessa cidade nova que vai vir, nesse reino que vai vir, nós precisamos viver um estilo de vida concernente à realidade espiritual desse reino. Mas não somente a realidade espiritual, porque a gente acredita que a salvação é só espiritual, quando não é. A salvação de Jesus para nós não é somente espiritual, ela é uma salvação física. Porque em 1 Tessalonicenses diz que quando vier o que é perfeito, aí é Coríntios, que quando Jesus vier, nós nos tornaremos como ele. E nós receberemos um corpo glorificado, assim como ele recebeu um corpo glorificado. Ou seja, a carne do pecado, ela não vai mais nos dominar. Nós vamos vencer a corruptibilidade pela incorruptibilidade. Por isso que dirá-se então, tragada foi a morte pela vitória. Isso é lindo. Então, a salvação de Jesus, ela não é uma salvação no espírito. Não é só, poxa, eu mereci o inferno por causa do meu pecado, mas ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino de luz. Obrigado. Que amor, obrigado. Me senti tão amado agora. 2 dedos botou uma média. Só faltou o pão. Entende? Então, a salvação de Cristo, ela não é só uma salvação espiritual. A propriedade espiritual da salvação de Cristo em nós é manifesta na terra fisicamente pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pelo estilo de vida que nós vivemos, pelo tipo de serviço que nós prestamos ao nosso semelhante, que também foi feito à semelhança da imagem do Filho de Deus. E se a gente olha para a Cidade Baixa, que é um bairro que tem mais de 180 mil pessoas, eu não considero Cidade Baixa como um bairro. Caminho de Areia é uma cidade. Aqui é uma pequena metrópole, que faz parte de uma grande cidade que é Salvador. Então, se a gente vê, como a gente conversou na última vez, violência, morte, assassinato, imoralidade sexual, roubo, vários níveis de maldade crescendo, isso cresce porque a igreja ainda não tomou posição devida em realizar para o outro o tipo de serviço que Jesus realizou para todos os seus irmãos. E o porquê isso acontece?
por causa do pecado de não olhar para o próximo e o reconhecer como um filho de Deus. Isso acontece porque nós não conseguimos olhar para a pessoa que está lá se prostituindo e dizer, aquela pessoa em Cristo, ela é minha irmã. E devido a isso, a gente não consegue tratar ela como irmão. A gente não consegue pegar um mendigo, morador de rua e colocar dentro da nossa casa para tomar café com a gente. E cuidar dele como um filho de Deus. E isso acontece porque a gente ainda não entendeu o que é o espírito de adoção. Paulo diz em Romanos 5 e Romanos 8 que nós recebemos o espírito de adoção que clama Abba, Pai. Só que a dinâmica do espírito de adoção não é só de pai para filho e de filho para pai. É de irmão para irmão também. Porque essa foi a obra que Jesus restaurou na cruz. Se quando o Adão peca, ele quebra o vínculo de paternidade com Deus, quando Caim mata Abel, ali é a prefiguração da relação entre irmãos sendo quebrada. Mas Jesus ele também restaurou, porque quando ele ressuscitou, ele disse lá em João 28 a Maria Madalena, diga a seus irmãos e a meus irmãos. Olha que lindo! Então Jesus agora ele não trata mais os discípulos como discípulos, os discípulos como apóstolos, os discípulos nem como amigos. Ele trata como irmãos. Então a gente só é irmão em vínculo consanguíneo. Danilo é irmão da nossa irmã Daniele, porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eu tenho uma renca de irmão, que são irmãos consanguíneos pela metade. Porque são filhos do mesmo pai, mas não filhos da mesma mãe. Mas também tem outros irmãos que são irmãos da mesma mãe, mas não são irmãos do mesmo pai. Olha que embolação retada. Então, como é que a gente consegue hoje olhar para esse cenário social à nossa volta, que nós vivemos, e entender que a igreja tem responsabilidade de resolver essa dinâmica? É a partir da disposição. É o posicionamento que eu preciso ter diante da cidade, diante do bairro, diante da vida de alguém que vai manifestar para ele a pessoa de Deus. E isso é a boa obra. Entende? E aí, eu quero... Eu falei sobre um comentário de Martinho Lutero, onde ele disse que a justificação acontece somente pela fé, mas a verdadeira fé nunca vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada de obras vivas de amor ao próximo. Então, quer resumir o que é boa obra? Ame o outro. É só isso. Então, qual o tipo de comportamento que pode manifestar o amor? Olha o que Paulo disse, que nos últimos dias o amor se esfriaria. Mas você sabe por que o amor se esfria? Porque a prática e a constância e a disposição de amar o outro, ela vai perdendo a força. Então tudo é questão de disciplina. O amor com minha esposa, ele pode esfriar se eu deixar de praticar o amor com ela. Com Danilo, com meus irmãos aqui, com todo mundo. Então, o amor só é passível de frieza se a conduta em amar ao outro, ela deixar de existir. Se a postura que eu devo ter, que pode expressar esse amor, eu não corresponder mais. E é por isso que as pessoas não conhecem o amor do Pai. É por causa disso. E a gente precisa entender que a pessoa não conhece o amor do Pai, não é porque ela é rebelde somente, não. Ela é rebelde, ela é. Ela é pecadora, ela é também. Mas ela só não conhece o amor do Pai porque nós não conseguimos amar essas pessoas como nossos irmãos. Isso é algo muito sério, irmãos. Porque a gente vê que Jesus ele não veio para revelar e manifestar o poder de Deus. Ele se despiu da glória e do poder, como diz em Efésios, ou em Filipenses. Acho que é 2, me recorde. Filipenses 2. Ele se despiu da glória e do poder de Deus e tomou a forma de servo. E é por isso que e é por isso que em 1 Coríntios 13, 11, 12, 13, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais, ele diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e desse o meu corpo para ser queimado vivo e fizesse isso e aquilo, mas não tivesse amor, nada seria. Porque o dom espiritual, a prática da boa obra, não é para manifestar o poder de Deus. É para revelar o amor do Pai.
Entende? E é por isso que as pessoas não conhecem o amor do Pai. É por isso que as pessoas não conseguem ouvir falar de Deus e reconhecer a Deus como Pai, na sua paternidade. Porque nós, enquanto igreja, não conseguimos amar essas pessoas e também uns aos outros nessa proporção do amor de Cristo. E isso é uma crise de fé. Isso é uma fé incompleta. Porque em todas as escrituras a gente vai ver essa tipificação. A gente vai ver que os sacerdotes, eles eram representantes dos homens diante de Deus. Então eles faziam sacrifícios ali, né, em Levi, no livro de Levíticos, tem um detalhamento melhor, que eles faziam vários sacrifícios para expiar o pecado do povo. E clamava a Deus para que o perdão do pecado do povo alcançasse a eles. Então, a gente vê também que, a partir da figura dos profetas, os profetas eram os portadores da voz de Deus para o povo. Então, esses são os dois pilares da fé. A fé, a nossa fé, ela tem representado uma estrutura que ainda não está completa por conta desse quesito aqui. A gente tem fé para crer, para confiar, para acreditar, para considerar na obra, na vida, na manifestação de Jesus, no sacrifício de Jesus, na ressurreição de Jesus. Mas a gente não tem uma fé completa para corresponder em nós à encarnação de Jesus a favor do outro. Tá dando para conseguir compreender isso? Então, a nossa fé em acreditar no que Deus fez é muito boa. Mas a nossa fé para corresponder ao que Deus quer fazer em nós, através de nós para o outro, é muito pouca. Então é aqui nesse ponto que a gente está errando. A gente está errando quando a gente levanta as mãos no culto para adorar a Deus, tendo fé que Ele vai receber a nossa adoração, mas a gente não tem fé o suficiente para acolher aqueles que, para Deus, são tão importantes quanto o culto de domingo, que é o estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva. E isso é uma denúncia que aparece em Isaías. Deixa eu ver se eu lembro aqui o versículo. Por favor, alguém abre aí. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 17. Alguém abre e lê. Isaías 1. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Não, acho que não é isso não. Isaías 1, 11 ao 17. Versículo 11 ao 17. É. Do verso 11 ao 17. Isso. Eu já estava lendo 17. Do verso 1 ao 17. 11. Verso 11. Capítulo 1, versículo 11 ao 17. Agora foi. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já não são pesadas. Estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos. Cadê? 17.
aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão e pleiteiai a causa das viúvas. A gente consegue entender isso? Isaías, ele está dizendo que ele está fazendo uma denúncia aqui. Deus precisa de mais culto para quê? Alguém consegue responder essa pergunta? Deus precisa de mais culto, receber mais culto para quê? Então, um grave pecado que tem acontecido com a igreja é que a igreja ela tem ficado boa em fazer culto. E diante de Deus, fazer culto sem acolher vulneráveis é uma abominação. Então Isaías ele está dizendo, para qual propósito é a multidão dos vossos sacrifícios? Quem foi que requereu vocês a entrarem nos meus átrios? Não tragam oblações vãs, porque o incenso de vocês, para mim, é abominação. O incenso, na antiga aliança, equipara-se à oração no livro de Apocalipse. Os sacrifícios aqui a gente sabe, né? Onde, para as pessoas terem o perdão do pecado, eles precisavam apresentar uma carreira de animal lá. Uma pombinha, um rolinha, um carneiro. Algum animal ia depender do tipo de pecado que aquela pessoa tivesse cometido. Então ele ia lá, apresentava esse tipo de animal para o sacerdote para fazer sacrifício desse animal. E depois o sacerdote aspergia o sangue sobre aquela pessoa para que aquela pessoa tivesse o perdão do seu pecado perdoado. Então, aí ele fala, versículo 14. Vossas luas novas, vossas festas fixas. Ele está falando sobre o calendário litúrgico. Festas tradicionais que eram realizadas diante do povo no que diz respeito à adoração a Deus. Entende? Então, Deus ele está dizendo, através de Isaías, que não adianta orar, cantar, prestar culto, porque se a gente realiza isso, mas a gente não acolhe os vulneráveis, o nosso culto diante de Deus é uma abominação. Será que a gente consegue ter estômago para conseguir compreender isso? Então a gente tem uma fé pronta para fazer um bom culto. A gente tem uma fé pronta para cantar, para tocar, para ler um salmo, para levantar as nossas mãos, prestar adoração e devoção ao Senhor. A gente tem uma fé pronta para isso. Mas a gente tem uma fé muito fraca para corresponder o tipo de obra e de tarefa que Deus quer fazer na cidade, na terra, no universo, na criação, através das nossas vidas. E aí ele está dizendo, versículo 16 e versículo 17. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a vossa maldade diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Você sabe que maldade é essa aqui que Isaías está denunciando? É prestar culto sem acolher o vulnerável. É prestar culto sem cuidar do irmão. É prestar culto sem amar o próximo. Então é isso que Isaías está denunciando. Não adianta a gente prestar culto ao Senhor se nós não conseguimos amar as pessoas à nossa volta e não cuidar delas. E aí ele diz, aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão e pleiteiai a causa da viúva. Então, é por isso que a gente às vezes não vê o trono de Deus se manifestar na cidade. É por isso que a gente não consegue ver o estabelecimento do reino de Deus em um lugar. Pessoas se arrependendo, pessoas confessando seus pecados, pessoas sendo tocadas pela presença viva de Deus. Por quê? Porque nós acabamos de ter, de forma muito boa, uma fé para um bom culto, uma fé para uma boa liturgia, mas uma fé muito fraca para acolher e amar aqueles que Jesus morreu para salvar, incluindo esses no seu reino.
E isso diante de Deus é um pecado abominável. E aí ele diz mais aqui, ó, Isaías capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Ele diz assim, ó: teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão e nem fazem nada em relação à causa das viúvas que vêm até eles. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel. Eu me livrarei dos meus adversários e me livrarei dos meus e me vingarei dos meus inimigos. Pelo amor de Deus. Né? O Senhor considera como inimigo todo aquele que não cuida do pobre, do órfão e da viúva. É isso aqui que Isaías está dizendo. Por isso que a gente não pode ter ou viver uma vida para nós mesmos. Para a gente prosperar somente, conseguir conquistar os nossos sonhos e os nossos objetivos. A gente pode sim e deve se desenvolver na nossa profissão, se desenvolver nas nossas finanças, se desenvolver na nossa educação, na educação dos nossos filhos, ter uma boa casa, ter um bom carro, conseguir, sim, ter essas coisas, porque a partir dessas coisas nós também podemos alcançar e cuidar de mais pessoas. Mas se a gente tem o foco em viver uma vida para nós mesmos, acreditando que Deus está recebendo nosso culto, a gente está enganado. E existe um grande risco de uma grande quantidade de culto que a gente faz Deus não receber. Existe um grande risco de Deus não receber muitos cultos que nós nos reunimos para fazer. Por quê? Porque a gente tem uma boa intenção, mas a gente não tem nada de disposição. A gente tem muita fé para adorá-lo, para engrandecê-lo, para louvá-lo. Mas olha o que ele diz, inclusive em Isaías, ó. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe, distante de mim. Por isso é que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que sentimentos eram esses? Eu fiquei assim, não de agora, né? Mas isso é algo que também já me persegue há muito tempo. Olha o que ele diz: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando Paulo ele fala lá em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito, que também são características do caráter de Jesus em nós e que precisam fazer parte de quem nós somos e do que vivemos, ele está falando ali sobre vários aspectos que estavam presentes na pessoa de Jesus. E além de mansidão e humildade, é compaixão e misericórdia. Então a gente vai ver ao longo das Escrituras que Deus ele é um Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. Agora pense que Deus está dizendo que para aqueles que não cuidam dos vulneráveis, das pessoas que vivem sem conhecimento de Deus e que precisam... órfão e viúva, o que é que reflete isso? Estrutura de família disfuncional. Então, se nós hoje nos tornamos em Cristo parte da família de Deus, significa que os órfãos, que são aqueles que não têm boas referências paternas ou maternas, eles precisam fazer parte da nossa relação, da nossa reunião, da nossa comunidade. Ele está dizendo que as viúvas são aquelas que não têm referência de marido, de quem cuide, de quem pague a conta delas. Essas pessoas precisam fazer parte da nossa comunidade, da nossa reunião, da nossa relação. Os pobres, ele disse a Judas, os pobres vocês sempre terão conosco. Pense em um negócio que Deus não vai acabar até a vinda dele, é com o pobre. Pobre sempre vai ter. Porque o órfão, a viúva e o pobre são tipo de pessoas que Jesus deixa na terra para nos ensinar compaixão e misericórdia, velho. E às vezes a gente não consegue ser compassivo e misericordioso com esses, porque a gente ainda não entendeu que nós merecíamos o juízo de Deus e que Deus foi compassivo e misericordioso conosco.
Por isso que nós precisamos ter a mente e o coração de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento. E aí quando Paulo fala ali em Filipenses, esse sentimento é uma palavra esquisita aqui chamada poronel, que fala sobre uma forma de pensar, um comportamento, uma disposição mental. Ou seja, ter a mesma postura de Cristo Jesus. Então, qual foi a postura de Cristo Jesus? Ele estava com Deus, saiu dessa posição e veio para a terra como um servo. Ele abriu mão do poder e da glória e se tornou um escravo de Deus a favor dos seus irmãos. Então ele está dizendo, se Jesus fez isso, faça você também, velho. Se Jesus ele se despiu de poder e glória, faça isso você também e tome uma forma de servo para servir os seus irmãos. E aí, compaixão é uma palavra chamada splashizomai. Olha que palavra no latim é compassio, que diz respeito a uma dor profunda, um afeto profundo pelo outro. Compaixão. Eu entendo o que o outro vive, eu entendo o que ele é, quem ele é e o que ele precisa viver, e por isso eu o sirvo. E o termo misericórdia é uma outra palavra esquisita que significa, do latim, misericórdia. Miseri é miserável. E córdia vem de coração. Então, misericórdia é colocar um miserável no próprio coração. Cada um de nós precisa ter um miserável no coração. Porque era isso que estava em Cristo. Se nós não olharmos para as pessoas que estão perdidas e não nos condoermos porque elas vão para o inferno e nós precisamos amá-las e manifestar o amor de Deus para elas, nós vamos receber juízo de Deus. Porque Jesus disse isso em João capítulo 15. Toda a vara que está em mim, ela dá muito fruto. E por isso ela será limpa, para que dê mais fruto. Mas aquela que não der fruto será cortada, vai se secar e vai ser lançada no fogo. Isso fala sobre o juízo de Deus. Então, é como se fosse uma obrigação nós frutificarmos. É como se fosse uma ordem que não pode ser quebrada. E ela não pode ser quebrada não por causa de Deus, mas o ato de não dar fruto para o outro e para Deus vai ser o balizador que Jesus vai utilizar para o julgamento final. E falando sobre isso, não é que a gente tem que funcionar, que servir, que ajudar e amar as pessoas com medo de, meu Deus, eu vou fazer isso aqui para não ir para o inferno. Não é isso. Mas lembrando daquilo que Paulo disse em Coríntios. Quando Jesus vem, ele vem para manifestar o amor do Pai. Então, o motivo principal que deve existir no meu coração para amar e servir as pessoas é amor a Deus e amor ao próximo. É o mandamento que Jesus disse. O mandamento principal e novo vos dou. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí entra a parábola do bom samaritano. Porque o abençoado do rapaz lá chega para Jesus e pergunta assim, ó, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a historinha do bom samaritano. Um homem estava andando à beira do caminho e aí os ladrões vieram, bateram-lhe nele, lhe humilharam, lhe escorraçaram, lhe deixaram ensanguentado, roubaram seus bens e fugiram. E aí, de repente,
vem um levita. Ele passa a ver o cara, mas o levita tinha hora marcada, ele tinha turno de oração. O levita tinha o culto, tinha a agenda do culto, ele estava na escala da música. Aí ele não pôde parar para ajudar o rapaz, porque ele tinha uma agenda para cumprir. Sem ele entender que o cara que estava lá caído era a agenda de Deus para ele naquele dia. Aí ele falou, rapaz, eu tenho uma agenda para cumprir, velho. Eu tô na escala da adoração. Vou cantar para Deus. Vou cantar para Deus lá na igreja. Vou tocar o meu violão, o meu teclado. Vou fazer um dó menor ali com a sétima maior e a quinta diminuta. E vou dizer, ó Deus. E Deus vai receber minha adoração. Aí depois foi o sacerdote, o pastorzão, velho, que cuidava do pecado das pessoas. Que ajudava as pessoas a terem o pecado perdoado. Aí o cara olha para lá, para o rapaz que estava lá caído. Olha para ele. E também despreza, porque a preocupação dele estava onde? No culto. Meu Deus do céu, tem muita gente hoje, tem muito pecado para perdoar, tem muito sacrifício para fazer. E larga o cara lá caído. Aí vai o bom samaritano. É quase uma heresia, mas não é. Sabe quem é o bom samaritano, irmão? O bom samaritano é Cornélio, lá em Atos, eu acho que é 16. Cornélio, ele era um gentil, não tinha nada a ver com a igreja, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Era de uma outra cidade, de um outro povo, mas a Bíblia diz que ele todos os dias orava diante de Deus pelos pobres e vulneráveis e fazia ofertas e esmolas para essas pessoas. Ele cuidava dessas pessoas. E Deus se move com isso. Deus precisa usar nosso dinheiro, velho. Deus precisa usar nossa roupa. Deus precisa usar nossa casa. Deus precisa usar o nosso carro. Deus precisa usar nossa televisão. Precisa usar tudo o que já temos. E tudo que talvez ainda teremos. Então, Cornélio, ele dava esmolas. E orava. E cuidava dos vulneráveis. E Deus recebe a boa obra que Cornélio fazia. A ponto de mandar o apóstolo Pedro para lá. E depois que o apóstolo Pedro prega o evangelho, Cornélio e todos aqueles que estão na casa dele se convertem, são batizados, são cheios do Espírito Santo e puf! Ali nasce uma igreja. Por isso que Jesus disse para os fariseus, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e muitos dos pequeninos publicanos, prostitutas e escribas se assentarão à vossa frente. Ele está falando ali para os fariseus que não interessava o tanto de culto que a galera fizesse. Porque a fé deles estava incompleta. Eles tinham fé para crer na palavra, mas eles tinham quase nada de fé para corresponder o que na palavra estava escrito. Eles tinham muita fé para buscar a Deus e fazer um bom culto. Mas eles não tinham nada de amor ao próximo. E a pergunta que fica para nós é: aonde está o seu irmão Abel? Essa foi a pergunta que Deus fez para Caim no Éden. Aonde está o seu irmão Abel? Aí Caim, já influenciado por Satanás, ele briga com Deus. Porventura sou eu guardador do meu irmão? Você é guardador do seu irmão. Precisamos aprender a zelar e a cuidar um dos outros. E de todos aqueles que Deus pode... Quer dizer, vou melhorar. E de todos aqueles que Deus já deu a Cristo, mas não sabem que foram dados a Cristo.
Apocalipse diz que Jesus ele já recebeu todo o povo, tribo, língua e nação. Porque eles foram dados a Jesus pelo Pai. E entre eles tem uma galera de gente aqui na Cidade Baixa. Entre eles tem um bocado de vizinho que mora do nosso lado, que já foram dados a Jesus pelo Pai. Mas não sabem disso, porque não conhecem o amor do Pai. Cleison falou algo interessante, acho que 1 semana, 2 semanas atrás, quando ele ministrou, ele falou sobre compartilhar com o outro aquilo que experimentamos de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Quem aqui foi amado por Deus? Por favor, levante a mão aí. Quem foi amado por Deus? Você sabe por que a gente precisa se encher do amor de Deus e do Espírito Santo para despejar para o outro? Tudo que Deus faz em nós não tem a ver conosco. Sempre tem a ver com o outro. E quando Deus alcançar o outro através da nossa vida e fazer nele, também não tem a ver com ele, tem a ver com outro. E fica nesse ciclo aí, ó, até Jesus voltar. Então, qual é o interesse que permeia o nosso coração? É buscar a Deus por causa do que Ele pode fazer na nossa vida que está ruim nesse tempo presente e que não é responsabilidade de Deus mais fazer. É só um posicionamento nosso. Disposição. É a palavra-chave. Disposição é a palavra-chave para nossa irmã Daniele na escola, na faculdade, no cursinho. Ela pregar Jesus Cristo, ela derramar o amor de Jesus Cristo sobre as colegas dela e aquelas meninas e rapazes conhecerem a Deus. Disposição é a palavra-chave para o meu irmão Valdir conseguir compartilhar da pessoa de Jesus e dar Cristo para o outro. Todo mundo aqui já tomou a Santa Ceia. O corpo de Cristo foi repartido. E nós somos o pão que Jesus precisa dar a alguém que está com fome. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu o que é o Evangelho. A nossa fé continua incompleta. E por estar incompleta, vai permanecer infrutífera. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Somos embaixadores de Cristo e ministros de Deus. Então, sobre nós há uma graça de governo, uma unção de governo. E às vezes a gente só usa ela para repreender o devorador na nossa vida financeira, véio. Às vezes a gente só quer usar essa graça de governo quando aparece algum endemoniado na nossa frente que a gente tem que ir lá expulsar o demônio do cara. Ou então se segurar ali para não dar uma resposta segura para alguém que pode estar merecendo. Quando na verdade não tem nada a ver com isso, velho. Não tem nada a ver com isso. Estamos nos tornando bons em sermos ministros de Deus. Estamos nos tornando bons em ministrar a Deus, em fazer culto para Deus. Mas estamos péssimos em ministrar o outro. A gente se tornou bom em fazer culto. A gente sabe que música tocar, sabe que salmo ler, sabe como orar, com a ênfase para orar. A gente sabe tudo isso já. Mas a gente ainda não sabe amar o irmão, velho.
A gente ainda não sabe acolher os pobres de espírito. Eu estava pensando sobre cura esses dias, né? O Senhor já deu graça gelada. O Senhor já deu graça de testemunhar e participar de curas e milagres na vida de pessoas. E aí eu estava pensando, né, sobre algumas movimentações antigas, minhas especificamente, no que diz respeito a essa questão de cura e tal. Até que hoje eu estava ouvindo uma palavra, estava conversando com o Cleiton e com o Danilo, não conversei tudo, que é muita coisa. A gente vai ouvindo as coisas ali, o Senhor vai levando a gente já para um outro nível de... né? E aí eu vou ali guardando e, meu Deus do céu... Às vezes a gente quer experimentar o poder de Deus sem entender. Ó, a gente quer experimentar o poder de Deus e manifestar sinais do poder de Deus para que as pessoas creiam em Deus e se convertam. Mas a gente não tem disposição de cuidar de uma pessoa inválida, velho. Às vezes a gente não consegue se debruçar no acolhimento para alguém que é difícil, que vai quebrar nossa rotina, que vai mudar completamente a forma que a gente vai encarando os dias, porque é exigente. Tem que ter tempo, tem que ter dedicação, tem que ter recurso, tem que ter força física. E aí eu lembrei de seu Antônio Pedro. Na época lá na base de Itapuã, em frente à base, tinha um casal de idosos que tinha muito poder aquisitivo, filhos médicos, um juiz na família, mas eles eram só. Dona Janete tinha 84 anos, seu Antônio Pedro já tinha 90 e poucos, 90, 92, alguma coisa assim. E ele era acamado. Foi perdendo um movimento ao longo dos anos. Grandão coroa, velho. Mais de 2 metros. Grandão mesmo. E ele foi um advogado, um jurista aqui em Salvador de muito sucesso. E ele conseguiu conquistar muitos bens, né? Várias casas, né? Tanto é que conseguiu dar uma educação profissional para os filhos bem bacana, porque os filhos, grande parte deles, se mudaram de Salvador, foram para outros países, mas eles acabaram a infância praticamente sozinhos. Aí, todas as vezes que eu saía para vender geladinho na orla, Dona Janete, ela ficava na porta de casa, assim, porque era literalmente de frente. A casa de Itapuã era aqui, aí tinha a rua, e aqui em frente era a casa deles. Uma casa gigante, grandona. Aí sempre que eu saía, bom dia, avó, benção, avó. Aí ficava nessa, né? Benção, avó, Deus me abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Aí a gente começou a ganhar uma proximidade, ela ficava lá, gostava de varrer. Pense em uma idosa amorosa. Era a Dona Janete. Aí ela pegou até que um dia a gente estava tinha acabado de fazer o turno de oração, os alunos tinham ido para a mordomia e eu estava sentado na mesa lendo a Bíblia. Aí o interfone tocou. Quando o interfone tocou, alô, oi meu filho, é Dona Janete aqui da frente. Morrendo de sono. Aí eu falei, ô minha flor, pode dizer, peraí que eu vou aí na frente. Quando eu fui lá, ela, ô meu filho, você pode ajudar Pedrinho a conseguir vestir a calça ali? Falei, vou sim, é porque a menina não tá conseguindo só. Aí ele tá muito pesado, aí ela precisa vestir a calça para botar ele na cadeira para levar para sair. Porque todo dia de manhã cedinho assim, ele ia para tomar banho de sol, né? Aí eu falei, vou. Aí pronto, começou. 2 vezes por semana eu ia lá para ajudar a cuidadora de idosos
a tirar seu Antônio Pedro, virar de lado, levar para fazer a necessidade, aí depois botar, aí dar comida, aí vestir a roupa, aí botar na cadeira. E o coroa era gigante e muito pesado. Até que um dia o Senhor falou comigo, né? Algo que me pegou por dentro, né? Eu tinha ajudado a cuidadora a pegar ele, botar na cadeira, para ela sair para dar banho de sol. E o Senhor falou assim comigo: esse é o movimento que eu preciso que a igreja faça. Eu preciso que a igreja ela pegue a parte do corpo que está doente para que ele consiga encontrar a luz. E aí eu comecei a chorar ouvindo Deus e não sei o quê. Aí a menina olhou assim para mim: o que foi, meu filho? Falei: nada não, meu Espírito Santo aqui me ministrando. E aí eu guardei aquilo, né? E fiquei. Ouvindo o Senhor, namorando o Senhor sobre isso. E quando foi hoje eu lembrei de seu Antônio Pedro. Isso foi em 2019. Eu lembro que a última vez que eu tive contato com Dona Janete, eu já tinha me mudado, né? De lá de Itapuã. Já estava morando no Alto do Coqueirinho. Aí eu tinha uma última vez que eu tinha feito uma visita para ela. Ela tinha dito que ia se mudar de lá, que uma das filhas tinha chamado eles para morar junto com ela e que eles iam se mudar de lá. Mas ela quase sempre me ligava, né? Meu filho, um beijo, tô com saudade. Uma coisa linda, velho, um amor. E aí eu não tive nunca mais, né, contato com eles. Pelo estágio do seu Antônio Pedro, ele tinha uma doença degenerativa, né, que foi perdendo a fala, perdendo a capacidade motora, enrijeceu as pernas, né, muito. Então, Deus não precisa mais de culto. Deus não precisa mais de culto. Deus não precisa mais de culto. E quando eu falo sobre isso, não é no sentido da gente deixar de adorar a Deus. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que na mesma intensidade, na mesma dedicação, na mesma disposição que nós temos para vir para a igreja, congregar, fazer um bom culto, levantar as nossas mãos e orar, nós precisamos ter disposição para amar o próximo. Nós precisamos ter disposição para cuidar do outro. Nós precisamos ter disposição para despejar sobre aqueles que não conhecem a Deus o amor de Deus. E é isso que vai restaurar nossa cidade. É isso que vai fazer com que o trono de Deus ele seja manifesto. É isso que vai fazer com que as pessoas olhem para nós. Olha aqui o que Jesus disse para os discípulos, rapaz. Jesus disse algo terrível para os discípulos. Jesus disse assim, ó: eles saberão que vocês são os meus discípulos por causa do amor que vocês vão amar uns aos outros. Aí às vezes as pessoas olham para nós, sabe, velho, com deboche. E tá certo de ser com deboche. Ele tá certo. Porque que diferença vai fazer se Danilo sair daqui? Aquilo que a gente já conversou aquela vez. Que diferença vai fazer se eu e Esté sair daqui? Que diferença vai fazer minha irmã Daniela e meu irmão Valdir sair daqui? Eu não falo nem quando Deus decidir nos levar, porque eu já disse a ela, Deus me ama. Eu sou tão amado por Deus que uma hora Deus vai falar, traz ele pra cá. E aí, cadê meu moreno, meu magricelo? Eu não tenho nada a ver com isso, vai brigar com Deus. Eu já disse a ela, você só tem direito de reunir a igreja para orar, para eu ressuscitar se eu morrer, se a minha obra aqui na terra não for concluída. Agora, se eu já tiver dado tudo aquilo que Deus me deu, deixe eu lá com o Senhor. Não me chame de volta não, porque eu não venho. Já disse a ela. Entende? Então, será que os discípulos eles entraram em crise em Emaús? Porque Jesus morreu e não atendeu a expectativa deles. E aí sabe qual foi um pecado grave? Não foi somente... Porque a gente sempre olha para os discípulos de Emaús que se desviaram, né? Jesus disse, ó, permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e se tornem as minhas testemunhas e tal, e tal, e tal, e tal. Eles saem de Jerusalém e eles vão para a aldeia de Emaús.
E ali, quando eles estão andando na aldeia de Emaús, quem é que aparece? Jesus. E aí começa a pregar o evangelho para eles e tal. E quando Jesus se assenta na mesa com eles e ele parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era o Cristo. Depois eles voltam de novo para Jerusalém. Então, a gente sempre percebeu ali, porque muitas pessoas falam sobre esse aspecto de eles não obedecerem à ordem de Jesus. E isso está certo. Mas... E a gente também já ouviu que Jesus devolveu eles para a igreja para que eles recebessem o Espírito Santo. Pode ser também, mas ainda está incompleto. Jesus devolveu eles para a vida comunitária, velho. Entende? Porque Jesus não fez o homem para andar só. Quando Jesus ele abre, a partir do partir do pão, a visão dos discípulos de Emaús, é porque eles tinham saído do corpo de Cristo. Eles estavam andando sozinhos. Eles tinham acabado de se tornar uma vara que não estava mais na videira e que ia se secar. E não ia dar fruto, ia ser pega e jogada no fogo. Mas Jesus devolve eles para o ponto central, que é a vida em comunidade, véio. Que é a relação com os irmãos, véio. Então, existe alguém aqui na Cidade Baixa que precisa ser incluído no corpo de Cristo. E quem é que vai buscar essa pessoa? Véio? Quem é que vai amar essa pessoa? Quem é que vai cuidar dessa pessoa? Quem é que vai dizer assim, ó, Senhor, use meu dinheiro. Senhor, use meu carro. Senhor, use minha casa para acomodar ele se for preciso. Amém, irmão? Amém. Quase que eu... João Calvino disse: não somos justificados pelas obras, mas sem as obras ninguém é considerado justo. Abraão foi o pai da fé. E Hebreus diz que ele ter crido foi considerado como justiça. Mas você sabe qual foi a boa obra que Abraão fez? Uma das, vou dizer que piores, foi ofertar Isaac, velho. Então, o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. E aí, para encerrar, eu vou ler esse versículo. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. A Bíblia sempre fala, né, do órfão, da viúva, do pobre. Mas vamos expandir, porque quando fala sobre esses termos, a gente sempre pensa em uma classe social, né? Mas vamos substituir aí o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro. Vamos substituir isso, resumindo isso, como o próximo. Então, a religião imaculada para com Deus é amar e cuidar do seu irmão, nas suas necessidades, e se manter sem mancha perante o mundo. Então a santidade, como a gente já conversou também, Jesus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas não é o Jesus que virá futuramente. É o Jesus em nós, que é a esperança na vida de alguém. Então a santidade é um dos aspectos para que o outro veja Jesus em nós. Por isso que precisamos nos manter santos. E quando nós entendemos isso e acolhemos o próximo e cuidamos do próximo e despejamos sobre ele o amor de Deus, então ele vê Jesus em nós. Amém? Jesus nos dê graça. Nos dê graça porque o Senhor é o autor e o consumador da fé. E se a nossa fé ela porventura está incompleta,
nós pedimos para que o Senhor nos aperfeiçoe. Aperfeiçoe a nossa fé. Nós não queremos somente ter fé para acreditar e fazer um bom culto, acreditar na sua obra e fazer um bom culto. Mas nós queremos agora ter fé para corresponder à criação como um filho de Deus. A criação clama com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E esses somos nós. Isso significa que a terra está aguardando para que nós agimos, para que nós tomemos posturas e atitudes diante do cenário à nossa volta. E se nós precisamos de fé e unção para isso, nós pedimos nos dê. Nos capacite por meio do seu Espírito a toda boa obra. Não para somente fazermos aquilo que Jesus fez, porque o Senhor mesmo disse que nós faríamos as mesmas obras que o Senhor fez e obras maiores do que essas faríamos. Não somente para isso, mas principalmente para amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Então nos ajude a amarmos uns aos outros. Não somente aqueles que já fazem parte do seu corpo, mas aqueles que ainda não fazem parte do seu corpo, mas que já foram dados ao Senhor pelo próprio Pai. O Pai disse que o Senhor já recebeu todo o povo, tribo, língua e nação. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nos ajude a acolher essas pessoas e fazer deles membros da família de Deus. Nos ajude, Senhor. Nos dê o coração manso e humilde, compassivo e misericordioso, uns para com os outros. Nós pedimos nessa noite para que o Senhor nos ajude a colocar nos nossos corações um miserável. Nos dê uma causa para viver, Senhor. E que essa causa para viver seja a mesma que nos leve à morte todos os dias. Porque o Senhor disse que ninguém pode te seguir se não tomar a cruz todos os dias, se não renunciar à carne todos os dias. Então nos ajude. Nós queremos, Senhor, ressuscitar com Cristo, mas verdade é que só ressuscitaremos com Cristo se morrermos com Cristo. É isso que a sua palavra diz. E nós queremos morrer com o Senhor, entregando a nossa vida em favor do seu reino, em favor um dos outros, em favor dos nossos irmãos, porque esta é a obra de Deus. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a guardar as palavras que o Senhor tem falado através de Danilo, através de Cleison, através do meu irmão Valdir, da minha irmã Daniele, de Gabi, de Joyce, das crianças, de Esté, da minha vida. Ajude-nos a guardar essas palavras, não somente na nossa mente, mas na tábua do nosso coração, para que elas possam crescer e dar fruto. E o seu fruto em nós permanecer, para que o faminto e o vulnerável ele possa ser alimentado. No nome de Jesus. E assim o Senhor seja glorificado e receba a honra pelo seu sacrifício. No nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus.